No primeiro dia dos ázimos, em que se imolava a Páscoa, perguntaram-lhe os discípulos: Onde queres que preparemos a refeição da Páscoa? Ele enviou 2 dos seus discípulos, dizendo: Ide à cidade, e vos sairá ao encontro um homem, carregando um cântaro d'água. Segui-o, e onde ele entrar, dizei ao dono da casa: O mestre pergunta: Onde está a sala em que devo comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará uma grande sala no andar superior, mobiliada e pronta. Fazei ali os preparativos. Partiram os discípulos para a cidade e acharam tudo como Jesus lhes dissera, e prepararam a Páscoa. Durante a refeição, Jesus tomou o pão e, depois de o benzer, partiu-o e deu-lhe, dizendo: Tomai, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças e apresentou-lhe, e todos dele beberam. E disse-lhes: Isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado por muitos. Em verdade vos digo, já não beberei do fruto da videira, até aquele dia em que o beberei de novo no reino de Deus. Terminado o canto dos salmos, saíram para o Monte das Oliveiras. Ontem, dia 3 de junho de 2021, foi celebrado o Dia do Corpo de Cristo, em latim Corpus Christi, que é o dia especial para a adoração à Santíssima Eucaristia. Segundo Santo Afonso e Maria de Ligório, a devoção de adorar Jesus sacramentado é, depois dos sacramentos, a primeira de todas as devoções, a mais agradável a Deus e a mais útil para todos nós. A Santíssima Eucaristia deve ser o principal sacramento e o centro da vida eclesial de todo fiel católico. Para isso, Santo Tomás de Aquino apresentou na Suma Teológica, na parte 3ª, questão 65, artigo 3º, 3 argumentos. Primeiro, porque nela está contida substancialmente o próprio Cristo, enquanto que os outros sacramentos contêm apenas uma força instrumental que participa de Cristo. Ora, em todos os âmbitos, o que é por essência é mais digno do que aquilo que é por participação. Segundo, pela ordem recíproca dos sacramentos, pois todos os demais sacramentos parecem orientar-se a este como a seu fim. O sacramento da ordem visa a consagração da Eucaristia. O batismo se orienta à recepção da Eucaristia e recebe uma última demão no sacramento da confirmação, que visa que ninguém, por respeito a tão grande sacramento, deixe de recebê-lo. Pela penitência e pela extrema-unção, o homem se prepara para tomar dignamente o corpo de Cristo. O matrimônio, pelo menos por seu significado, está próximo a este sacramento, enquanto significa a união de Cristo com a Igreja, cuja unidade é figurada pelo sacramento da Eucaristia. Por isso, o apóstolo escreve: Este mistério é grande. Eu, por mim, declaro que ele concerne a Cristo e à Igreja. Carta dos Efésios, capítulo 5, versículo 32. Terceiro, pelo rito dos sacramentos, pois quase todos os sacramentos atingem o seu termo na Eucaristia, como diz Dionísio. Isso fica claro pelo fato dos neo-ordenados comungarem e também os neobatizados se são adultos. A Santíssima Eucaristia é um memorial da paixão de Cristo, memorial este que não é somente uma lembrança dos acontecimentos passados, mas uma atualização do sacrifício de Cristo. Segundo o compêndio do Catecismo Católico, é o próprio sacrifício do corpo e do sangue do Senhor Jesus, que ele instituiu para perpetuar o sacrifício da cruz no decorrer dos séculos até o seu regresso, confiando assim à sua Igreja o memorial da sua morte e ressurreição. É o sinal da unidade, o vínculo da caridade, o banquete pascal em que se recebe Cristo. A alma se enche de graça e nos é dado o penhor da vida eterna. O sacrifício de Cristo e o sacrifício da Eucaristia são um único sacrifício, como dito no parágrafo 1367 do Catecismo. É uma só e mesma vítima, e aquele que agora se oferece pelo ministério dos sacerdotes é o mesmo que outrora se ofereceu a si mesmo na cruz. Só a maneira de oferecer é que é diferente. E porque neste divino sacrifício que se realiza na missa, aquele mesmo Cristo que a si mesmo se ofereceu outrora de modo cruento sobre o altar da cruz, agora está contido e é imolado de modo incruento. Este sacrifício é verdadeiramente propiciatório. A Santíssima Eucaristia é, ainda, o sacrifício da Igreja na sua totalidade, que participa na oblação da sua cabeça, sendo ela o corpo místico de Cristo. A vida dos fiéis, o seu louvor, o seu sofrimento, a sua oração, o seu trabalho unem-se aos de Cristo e a sua oblação total, adquirindo assim um novo valor. Na Santa Eucaristia, Cristo faz-se verdadeiramente presente na sua totalidade, sangue, corpo, alma e divindade. A presença eucarística de Cristo se dá após a transubstanciação do pão e do vinho, isto é, quando o sacerdote os eleva e repete as mesmas palavras que Cristo disse na última ceia, e dura enquanto subsistirem as espécies eucarísticas. Cristo está presente em sua totalidade em cada espécie eucarística e em cada uma das suas partes, de modo que se uma delas for dividida ao meio, Cristo continuará presente em sua totalidade em cada uma das partes. Receber a Eucaristia na comunhão traz consigo, como fruto principal, a união íntima com Cristo Jesus.
conserva, aumenta e renova a vida da graça recebida no batismo, afasta do pecado, fortifica a caridade, preserva dos pecados mortais futuros e une todos os fiéis num só corpo, a Igreja. É, assim como diz Santo Agostinho, verdadeiro remédio espiritual. Nas palavras do bispo Dom José Negre, da Diocese de Santo Amaro, quando tomamos a Santíssima Eucaristia, nos tornamos verdadeiros sacrários vivos. São João Crisóstomo, o arcebispo de Constantinopla, destaca o efeito unificador da Eucaristia no corpo de Cristo, que é identificado pelos cristãos com a própria Igreja. Com efeito, o que é o pão? É o corpo de Cristo, e em que se transforma aqueles que o recebem, no corpo de Cristo. Não muitos corpos, mas um só corpo. De fato, tal como o pão é só um, apesar de constituído por muitos grãos, e estes, embora não se vejam, todavia estão no pão, de tal modo que a sua diferença desapareceu devido à sua perfeita e recíproca fusão, assim também nós estamos unidos reciprocamente entre nós e todos juntos com Cristo.